Olá amigos do mercadotv.com.br. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre o beta, o que que ele é, o que que ele representa, como se calcula. Então vamos lá, eu vou explicar um pouco mais sobre ele. Eu vou deixar claro aqui que beta ele representa o risco de um papel. Bom, muita gente deve ter perguntado para vocês, né, qual é o risco da carteira que vocês têm, né? E vocês sabem o que vocês conseguem dizer, são papéis de segunda linha, um papel de primeira linha, estou comprado em tal papel, estou comprado em outro papel, mas você na verdade você não sabe como calcular o risco dessa sua carteira, né, que você tem. Então essa videoaula vai explicar um pouquinho mais sobre como calcula e o que que nós estamos falando. Bom, para vocês entenderem como é que se calcula um risco, eu vou citar um exemplo aqui que é bem fácil de entender. Você sabe que andar de moto é arriscado, né? Por que que você sabe que andar de moto é arriscado? Porque você compara com o carro. Então, geralmente, para você calcular o risco de um papel, você tem que comparar ele com alguma coisa. Então, no caso de ações, aqui no Brasil, nós calculamos o risco do papel de acordo com a variação do Ibovespa. Ou seja, eles são relacionados, né? Se o Ibovespa subir tanto, a média daquele papel vai subir quanto? Se o Ibovespa vai cair, a média do papel vai cair quanto? Essa, esse indicador diz que se o Ibovespa subir X%, esse papel vai subir X%. Se o Ibovespa cair X%, esse papel vai cair X%. Então é interessante que você conheça essa estratégia, conheça essa análise, saiba mensurar o risco da sua carteira para você controlar até você. Por quê? Eu vou te dizer o que seria bom você controlar. Vamos supor que você tenha a carteira que tenha um beta de 1,15. Ou seja, se o Ibovespa subir 1%, sua carteira vai subir 1,15 vezes mais do que o Ibovespa, né? Ou seja, ela vai subir 1,15%. Então, às vezes é interessante você controlar isso e colocar uma ação de beta negativo. Por quê? Porque quando a Ibovespa cair, essa ação de beta negativa ela tende a subir, né? Pelo dado histórico dela, ela tende a subir. Então é interessante para vocês que vocês conheçam o beta de cada empresa, cada ação, para vocês controlarem e diversificarem o risco do seu investimento para não terem problema nenhum, certo? É o que eu estava falando aqui, de sorte e estratégia. Você pode tratar isso como uma sorte, né? O Bovespa está caindo, mas tem uma ação minha que está subindo. Para alguns pode ser sorte, para outros pode ser uma estratégia, né? Então você sabendo controlar, sabendo qual é o beta de cada ação que você tem, você consegue controlar isso muito bem. E é extremamente vantajoso para você, né? No geral, no sentido geral. Então vamos lá, vamos passar para outra parte, que é o cálculo do beta. Nós vamos calcular o beta da Vale, né? E como eu expliquei aqui, todo o risco ele é calculado baseado em outro ponto, né? No caso nós vamos calcular o papel da Vale com a ação, com o ativo, né? Com a média da carteira do Ibovespa. Então vamos lá, vamos calcular, vamos passar para a parte do cálculo, certo? Bom, na segunda parte do cálculo, eu já mostrei aqui, eu já falei que eu vou calcular o beta da Vale. O que a gente precisa ter? A gente precisa ter uma série de dados do Ibovespa e da Vale, né? Porque a gente está calculando o beta da Vale de acordo com o beta do Ibovespa, né? Então a variação é a covariância tem que ter uma correlação entre Vale e Ibovespa. O que a gente precisa saber primeiro? Primeiro a gente precisa ter noção quanto que o Ibovespa variou por dia. Então a gente vai calcular como? A variação do dia, né? O dia de hoje dividido por ontem. A gente quer saber quanto que foi de ontem para hoje, a gente divide. Então vamos lá, a gente divide o dia de hoje pelo dia de ontem. A gente vai sempre fazer isso. Menos 1, porque eu quero saber o percentual, né? Eu já coloquei aqui os campos todos em percentual, mas você vai achar um número mais ou menos assim, 0,02, né? Sempre com depois duas ou três casas depois da vírgula, a gente coloca para percentual para ficar mais fácil, com duas casas, né? Já calculando aqui no dia ela variou 2,33%. Então vou clicar e vou arrastar lá para o final, tá?
Feito isso, já sei qual foi a variação que o Ibovespa teve no dia, né? Então, vamos lá. Agora da Vale, vamos calcular a variação do dia da Vale. A gente pega o dia de hoje, né? Dia de hoje dividido pelo dia de ontem, menos 1. Essa vai ser a variação diária da Vale. Começando variando com 3,35%, eu vou arrastar até o final, certo? Vocês têm que tomar cuidado, porque se vocês forem arrastar até a última casa, vocês vão encontrar um valor parecido com, ou um valor igual a menos 100%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse último campo vocês têm que tirar. Por quê? Porque aqui vocês estão vendo que embaixo do último campo, da última linha da Vale, não tem mais nenhum dado. Então a gente não tem como calcular o número de baixo, 0, né, sobre esse, né? Então, como é que é 0 dividido por 44? Não tem como fazer essa conta. Então preste muita atenção na última linha da fórmula, né, para vocês não se complicarem e acabarem calculando errado. Por isso que vocês vão ver que a última linha fica em branco. Pronto, a gente já chegou na variação diária dos dois pontos, né, do Ibovespa e da Vale. O que a gente tem que calcular agora? A gente tem que calcular a variância. Como é que a gente calcula a variância no Excel? Variância no Excel é igual a var. Eu já coloquei aqui, você vem inserir a função no var. A gente vai pegar, ele pede para inserir os números, né? Eu vou selecionar aqui todo o período do Ibovespa. Se eu estou calculando a variância do Ibovespa, eu vou pegar todo o período do Ibovespa, certo? Não é de 1 por 1, você vai pegar todo o período. Aqui eu coloquei 21 dias para ficar mais fácil, para poder colocar tudo numa tela só, tentar colocar num tamanho bom para ficar fácil de ver. Mas você pode pegar de 21, 63, do ano todo, né, que seria 252 dias úteis, né? E aqui eu já peguei de 21, já selecionei aqui na var, vou dar o OK. Achamos 0,05. Sendo que a gente precisa saber a raiz quadrada do var. Então a gente vai ter que modificar um pouco essa fórmula. A gente vai ter que escrever raiz e abrir o parênteses. Certo? Existe outra maneira de fazer isso. Eu vou explicar agora. Vou até apagar aqui para fazer o exemplo para vocês. A gente vem aqui e clica em raiz, né? Quando aparecer esse argumentos da função, o que a gente digita? A gente digita var, abre o parênteses e seleciona o período todo e fecha o parênteses, certo? Automaticamente ele já vai calcular. Chegamos a 2,22%.